O bem não escolhe o seu destinatário, caríssimos. O bem simplesmente é o bem. E assim ele reverbera sempre, triunfando todas as formas de rupturas de barreiras, de obstáculos, de pedras que possam ser colocadas, removendo, colocando cada forma ali alicerçada diante dos aprendizados ao longo do caminho, em estruturações amorosas e honrosas. Honrar a história de cada um, honrar o livro de vida de cada um. Certa feita, as estruturações do passado faziam parte de algum tipo de pesadelo, de arrependimentos, culpas, amedrontamentos. Mas, caríssimos, a partir de agora vocês podem fazer um novo começo e uma nova forma de reverberação da sua história. O que você trilhou até hoje reflete aquilo que você está, e tenho certeza que você reverbera ainda mais evolução, diferenciação neste momento daquilo quando nós iniciamos, percebendo que a espiritualidade, ela definitivamente não irá te dar a receita, pois as receitas, elas são recepcionadas individualmente. A espiritualidade coloca as ferramentas à sua disposição, mas o braço que deve se estender para pegar estas ferramentas, que a espiritualidade está aí com as mãos abertas, direcionando por meio de mensagens, diversas outras formas de auxílios, esta mão deve ser a sua, fazendo a sua parte também. Jamais caindo em abismos, acreditando em quaisquer promessas de espiritualidades, de negociações. Caríssimos, não negociem com a espiritualidade. Estejam disponíveis efetivamente para que a espiritualidade reverbere a recepção dos seus pedidos, dos seus clamores, subindo na sua tribuna por direito, e assim colocando à disposição nas mãos da ordenança divina, para que aquilo seja empreendido. Mas não precisam entrar, caríssimos, em barganhas, em negociatas, pois a espiritualidade, ela não é cobradora. A espiritualidade, ela é orientadora. Jamais a espiritualidade colocará um filho seu doente para que você faça aquilo ou aquilo outro na sua vida espiritual. A espiritualidade, ela é orientadora. Orientadora. Enquanto você não estiver consciente efetivamente do conforto, de estar confortável, no campo em que você se coloca espiritualmente de aprendizado, quem é de casa se sente em casa. E o quanto é bom você se sentir na sua primeira casa, que é o seu corpo. E, consequentemente, você se sentir bem confortável na sua segunda casa, que é onde você reside, onde você tem como um porto seguro, um templo de paz. E o quanto é importante numa terceira casa, que é um local de aconchego espiritual, que assim você escolhe, você estar em sua plenitude máxima de paz. Quem é de casa se sente em casa. O espírito reconhece quando sente-se em casa, mas precisa que o corpo físico também esteja coordenado com este sentimento do espírito. Caso contrário, o espírito sente, mas o corpo não está receptivo, pois ainda não há uma ressonância de fusão entre o espírito e o corpo. E existem batalhas muito grandes, muitas vezes, quando estão distantes da reverberação do corpo para com o espírito. Sendo eternos buscadores, busquem, caríssimos, busquem. Busquem sempre o melhor, mas jamais busquem
aquilo que se chama de perfeição. Pois dentro do planeta Terra, vocês assim não encontrarão. Busquem o equilíbrio. Busquem as formas equilibradoras, unindo-se a buscadores de equilíbrio, não a buscadores de perfeição. Unindo-se não a pessoas que prometem a você por meio de negociatas que irá em alguns dias fazer mágicas na sua vida, fazer com que uma pessoa que você goste volte para você, ou faça isso, ou faça aquilo outro. Caríssimos. Salve, Benedito. Não faça isso, caríssimos. São cada vez mais aprisionamentos. Respeitem cada vez mais a sua história. Tome um banho de ervas para se fortalecer e assim, consequentemente, que cruze o seu caminho, o seu destino, pessoas que estejam, no mínimo, em igual vibração. Quanto mais você vai se cuidando, mais você vai permitindo que pessoas de parecida vibração comecem a cruzar o seu caminho, o seu destino. E algumas outras talvez cairão no esquecimento, serão deixadas pelo caminho, não abandonadas, mas simplesmente desconectadas por ausência demais de afinidades. Este é o caminho, caríssimos. Este é o caminho extraordinário dos seres que estão na sua experiência encarnatória, buscando-se cada vez melhor. Talvez aquela experiência que você teve até ontem, passado, em comportamentos, em quaisquer outras estruturações que perfuram a sua estrutura espiritual, que perfura a sua grade energética, que perfura a sua aura, que tiram você da sua consciência e que você reconhece que são processos de fuga, e que nesses processos de fuga, espíritos de baixa vibração espiritual se acoplam diante da ressonância similar e assim provocam tantas desordens na sua vida. Então, caríssimos, acolher-se na primeira casa, na segunda casa e na terceira casa, se sentindo em casa em cada uma delas, se sentindo livres em cada uma delas, na sua primeira casa, no seu corpo, na sua segunda casa, onde você reside fisicamente, na sua terceira casa, no templo espiritual, religioso, como vocês queiram denominar. Lembrando sempre que Deus está com você, onde quer que você esteja. Os templos, eles são construídos, as casas são construídas como simplesmente um pretexto para poder auxiliar e juntar os afins. E que dentro desse pretexto, dentro dessa magnitude, que possam cada um se respeitar cada vez mais, empreender um olhar fraternal um para com o outro. E se chegar histórias, como falei no campo introdutório de hoje, se chegar alguma história, alguém querendo falar algo para você, caríssimos, pergunte definitivamente se aquilo que a pessoa falará para você, que já é uma história que já está repercutindo de outras formas, outras pessoas já estão falando aquela história, e que falaram de você ou sobre você, perceba se é efetivamente necessário você saber se aquilo fará alguma diferença na sua vida. Siga com a sua bagagem, caríssimos. Sigam com a sua mochila de vida, levando na montanha, na subida da espiritualidade, do caminho de volta para casa, porque o que vocês fazem todos os dias é o caminho de volta para casa, para o plano espiritual. Todos os dias vocês caminham de volta para casa, um dia após o outro, mais um dia próximo ao retorno à sua casa.
a sua verdadeira casa, o plano espiritual. E então, do que efetivamente vale a pena deixar na sua mochila, carregar na sua mochila?